Essa palavra de hoje tem ecoado no meu coração essa semana. Eu quero falar isso para você, porque muitos de nós pensamos, mas não dizemos. Fala para o seu vizinho, muitas coisas você pensa e não diz. Graças a Deus. Amém, né? Tem gente que é descompensada, também que não fala tudo que pensa. E é sábio fazer isso. Fala para o seu vizinho, até o tolo se passa por sábio quando fica calado. Ouviu? Seja sábio. Amém? Amém, igreja? Para descontrair, porque Deus, Ele é um Deus de alegria, um Deus que restaura todas as coisas, um Deus que tem um propósito fantástico para nós. O título da palavra de hoje é Fé e Paciência, que tudo vai dar certo. Se você queria ouvir a palavra que tudo vai dar certo, você chegou no lugar certo. Pastor, quer dizer que vai ser fácil? Não, vai ser difícil. Fala para o seu vizinho, prepara o teu lombo que vai ser muito difícil. O grande fato é que nem todos suportam a verdade do Evangelho. Muitos, às vezes, querem tomar caminhos fáceis, atalhos, e por meio desses atalhos, acabam tomando lugares que não agradam, lugares em que as consequências finais são sofridas, são dolorosas. O Evangelho não é que nós vamos ter um caminho perfeito, sem lutas. Nós vamos ter muitas lutas, mas o caminho continua sendo perfeito, porque Ele é Cristo. Então, fé e paciência, porque vai dar certo, é porque muitas pessoas, se não todas em sua vida cristã, chegam a um dilema o qual nos paralisam, o qual muitas vezes nos fazem desistir da fé, nos fazem olhar para trás, nos fazem ficar cheios de dúvidas a respeito da vontade de Deus. Muitos de nós, em algumas encruzilhadas de dívidas, em algumas encruzilhadas de problemas, de dúvidas, de problemas, de circunstâncias atenuantes, nos deparamos em que a nossa fé parece fraco, em que nós falamos, Senhor, não sei o que fazer, porque parece que as coisas só pioram ao invés de melhorar, parece que as coisas não avançam, parece que quanto mais eu oro, mais demônio aparece, parece que quanto mais eu estou na igreja, mais assombração aparece, e as coisas não vão bem. Fala para o seu vizinho, fé e paciência. Lá em Hebreus 10, versículo 23, fala assim: e se a pregação acabasse aqui, você vai sair satisfeito. O seu espírito vai sair satisfeito. Só com esse versículo. Hebreus 10, 23. Porque esse versículo é o que nos dá esperança. A Bíblia fala, guarda no teu coração. Lembra aquilo que traz esperança. Lá em Hebreus 10, capítulo 10, versículo 23. Pode colocar na NTLH, essa versão, acho mais atual para o pessoal entender. A minha versão é King James, mas... pode colocar NTLH. NTLH ou NHTL? NTLH, tá certo. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. A minha versão da King James fala assim: sem duvidar, mantenhamos inabalável confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Significa que aquilo que Deus te prometeu, não importa as circunstâncias, não importa os obstáculos, Ele vai cumprir. Não importa aquilo que aconteceu, Deus vai honrar com aquilo que Ele falou contigo. Então por que nós paramos quando surgem os desafios? Ou porque você não entende aquilo que Deus te prometeu? Ou por alguns motivos que nós vamos relatar lá à frente. Agora eu quero que você entenda, você que está fraco na fé, você que está com a fé abalançada, você que tem vários questionamentos na sua mente nessa noite. Guarda isso. Não duvide, mantenha inabalável. Porque se Deus prometeu, Ele é fiel. Pastor, mas demora, eu estou orando pela minha família para ela ser salva. Pastor, demora, eu estou solteiro, estou orando por um casamento. Pastor, demora, meu marido não muda, minha esposa não muda. Pastor, eu estou desempregado, o emprego não vem. Pastor, eu estou com muitos problemas. Aí o pastor sorri e fala, você já orou hoje? Dá um sorrisão para o seu irmão e fala, você já orou hoje? Se não, você deveria. Deus é fiel, meu irmão. Em nenhum momento a Bíblia fala que nós não vamos passar por dificuldades ou situações que nos provem, ao contrário. Nós vamos ser provados e tentados, provados por Deus e tentados pelo diabo. Nós vamos passar por coisas extremas, talvez à beira do abismo. É o que o Salmo fala. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal. Nós vamos passar por situações complexas. E se a sua casa não estiver firmada sobre a rocha, se você não tiver os olhos naquele que te prometeu, não nas promessas, você vai falhar.
você vai querer desistir do dia mau. Muitos de nós, o dia mau, que mais recebe palavras ao nosso travesseiro, porque nele está cheio de lágrimas. Porque nós choramos, e ao invés de orar, nós debatemos conosco mesmo, porque eu não consigo vencer, porque eu não consigo dar a volta, porque eu não consigo superar os obstáculos. Porque simplesmente você está olhando para as circunstâncias e para os problemas que são passageiros. Quantas pessoas pensaram que ia morrer na pandemia e não morreram? Quantas pessoas pensaram que ia morrer por causa de alguma coisa que aconteceu e não morreram e são vivas? Se você está vivo hoje, você tem uma nova chance. Se você está aqui essa noite, você tem uma nova chance. E a palavra está falando para você: tenha fé e paciência, que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não significa que vai ser fácil, não significa que vai ser de mão beijada, mas significa que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Quando eu tinha 14 para 15 anos, eu lembro disso, a pessoa foi lá em casa e falou assim: ó, um dos seus filhos vão ser pastores. E eu falei assim: essa daí tá doida. Eu mais desviado, eu mais torto que tudo. Meu irmão e meu irmão, a gente brigava por minuto. E tava tendo umas brigas lá em casa que o pai falou assim: não separa a briga de vocês mais não, porque um burro de um vai me derrubar aqui. Eu tô ficando velho, como é que fica? E era confusão, e meu irmão, a gente aprontava todas, a gente quebrava tudo, destruía tudo. Não tinha mais brinquedo certo, nossa brincadeira de street, brincadeira de homem saudável. Como é que a gente ia imaginar? Passaram-se quantos anos? Se tem uma coisa que Deus me ensinou e a minha vida reflete isso, se Deus prometeu, Ele vai cumprir no tempo certo. E não é no 45 do segundo tempo, como muitos pensam, mas é no tempo certo. Não é como aquele ditado popular que Deus escreve certo por linhas certas. Não, Deus escreve certo por linhas certas. Porque cada um de nós tem um tempo para amadurecer e aprender a dar valor àquilo que Deus prometeu. Talvez hoje, aquilo que você planejou não esteja grande o suficiente. Talvez hoje aquilo que Deus colocou no teu coração não esteja conforme você queria estar. Abraão, de fato, não viu a promessa se cumprir, mas ele viu o início da promessa que se cumpriria. Está tendo dificuldade de se cumprir até hoje, porque Israel até hoje tem confusão. Ele viu o início, mas ele foi conhecido como pai da fé porque ele não desistiu por causa das circunstâncias. Abraão foi pai com 100 anos de Isaac. Meu avô está com 96, está no limite da vida. Mas alguém com 100 anos conseguiu ser. A nossa fé, ela vai ser provada. Ela vai passar pelo fogo para se tornar inabalável. Quando Moisés está enfrentando a guerra lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo, lá depois em Números, quando eles passam pelas guerras, existe uma lei, aquilo que pode ser passado pelo fogo, passe pelo fogo. Aquilo que pode ser queimado, precisa ser queimado para ser purificado. E aquilo que não pode ser queimado, você vai passar pela água que traz a purificação. Mas de qualquer jeito, precisa ser retirado as impurezas. E a nossa fé, ela precisa se tornar inabalável. Nós precisamos de todo lado ver se nós as estruturas fortes o suficiente. Hoje durante o dia, ela falou assim, construíram lá o segundo andar da casa lá, fizeram os alicerces lá, bateram andar. Ela falou assim: eu não penso em fazer um andar na casa. Eu falei: claro, a gente não tem gente para ocupar a casa, como é que a gente vai pensar em construir mais? Eu não penso em aumentar a estrutura, mas como é que a gente vai aumentar a estrutura? Ninguém vai construir um segundo andar, um primeiro andar, se não tem estrutura. Primeiro tem que ver se a estrutura é sólida o suficiente, porque senão desaba o teto, desaba tudo. E todo o seu recurso vai embora, seu recurso, seu tempo, toda a sua estrutura. Então, quando Deus nos dá a promessa, não significa que é instantâneo ainda que possa ser, mas significa que é um tempo de maturidade, um tempo de capacidade, para que a gente possa alcançar aquilo que Ele prometeu. E muitos de nós somos como Sara, que dá risada da promessa. Deus me prometeu que eu vou ser mãe. Eu com quase 100 anos também. Como é que eu vou ser mãe? E às vezes Deus te promete algo. E eu lembro que uma das coisas que eu dei risada foi quando Lorena e o William foram casar. Eu falei: Lore, deixa eu te conversar um negócio. Deixa eu te falar uma coisa que vai acontecer na sua vida. Aí eu falei: vai acontecer isso e aquilo outro. Ela olhou pra minha cara assim: nada. Eu falei: eu tô te avisando, porque quando acontecer, você sabe o que é.
Demorou acho que 2, 3 meses. Aconteceu. Ela falou, tem uma boca e tanto. Tu falou e aconteceu. Quantas coisas Deus já nos aprovou. Quantas coisas Deus já nos abençoou. Quantas coisas nós somos provados. Mais sacudidos e abalados que nós somos. Tiveram muitas pessoas, e nós somos gratos a Deus, porque em meio a tantas tribulações, tantas angústias, Ele sempre abriu a porta. Eu confesso para vocês, eu pensei que ia ser mais difícil estar aqui neste lugar, mas até que foi fácil em alguns momentos. Portas se abriram rápido, coisas foram acontecendo, e quando muitos passavam por dificuldade, eu vi Deus abrindo um caminho em nosso meio. Então, como não crer naquele que prometeu, como não crer naquele que falou que ia fazer, está cumprindo a sua parte. Será que a nossa fé parou porque simplesmente vimos o mar vermelho? Será que a nossa fé foi travada pelas circunstâncias? Então essa é uma noite de você acordar e entender que se Deus prometeu, não existe o impossível. O tio de Renata recebeu uma notícia delicada. Fazer uma cirurgia delicada por causa de tumor. E recebeu uma notícia delicada, que ele só tem mais um ano de vida. Só que eu sou um pouco mais sensível. Eu olho muito mais pelo analítico, até por causa da minha condição psicológica. E eu falei, pensa bem, ele poderia ter morrido na sala de cirurgia. O médico abriu ele, mas não quis terminar a operação. Ele tem pelo menos mais um ano de vida. Talvez esse é um ano que ele precisa para ter encontro com Deus. Aí eu falei para Renata, fica tranquila, Deus pode curar ele. E eu vi que a fé dela balançou assim. A mão de Deus não está mirrada. A nossa fé que parece que está travada. O que é impossível para Deus? Uma certa vez, um filho de um pastor de uma igreja com quase mil pessoas estava conversando comigo. E ele falou assim, ei Deus, eu não acredito que tudo na Bíblia seja literal, seja de forma como está escrito. Não acredito na Arca de Noé, não acredito em algumas coisas. E eu falei assim, deixa eu te explicar algo para você entender. Você já teve uma experiência com Deus? E aí ele balançou assim, eu falei, pronto. É essa a resposta. Sabe por quê? Quando você tem uma experiência forte com Deus, você entende que nada é impossível para Ele. E quando você entende que nada é impossível para Ele, você espera o impossível todos os dias. Um dos maiores milagres que eu não canso de falar foi o meu irmão passando na faculdade pública. Meu irmão não estudava, repetiu de ano uma vez, repetiu de ano outras vezes, se não mudasse de colégio. Foi para a prova, e a gente estava fazendo a prova vestibular juntos, tinha outras pessoas para direito, numa república que a gente estava. E aí meu irmão, quando fez a prova, no meio do caminho rasgou a prova toda, e falou, eu vou trazer coisa ruim para casa, deixa eu logo lá. Rasgou a prova toda, jogou a prova, meu irmão não corria por cotas, não era PCD, não tinha nenhuma outra categoria que lhe desse alguma vaga preferencial. Ele tinha concorrência ampla. E nisso, ele marcou acho que tudo uma letra só, para não zerar, se ele fez isso. E aí ele foi lá e passou em 8º lugar, curso de Educação Física na UEF. Aí acho que minha mãe foi meu pai e falou para ele, meu amor, perdoa, mas eu não esperava isso de tu. Não esperava nem que tu fosse passar. E eu que era tido como inteligente, não passei só em uma pública, mas não cursei. Mas foi um milagre. Ninguém esperava que ele fosse passar. E Deus abriu a porta. Às vezes você não dá valor aos milagres na sua vida. Quantos nós temos uma cama para dormir? Isso é um milagre. Quantos não tem? Você tem água potável na sua casa? Isso é um milagre. Você tem comida na sua... Você comeu na sua casa hoje? É um milagre. Quantos não tem? Não sei se vocês sabem, Venezuela, Panamá e Cuba estão sem energia. O Brasil tem energia. É um milagre. Pastor, são coisas normais, você pode achar como normal. E eu posso entender que tudo é Deus cuidando de nós. Porque em todo esse tempo que eu vivi, toda vez que chega mais perto de tudo explodir, Deus sempre dá o alívio. Algo que eu aprendi, toda vez que eu vou chegando perto do limite, eu sei, Deus vai agir, vai fazer alguma coisa poderosa. E isso me acalma, eu falo, Senhor, eu estou chegando perto do limite. Ano passado foi um ano difícil, estava sem emprego. E toda vez que eu cheguei a fatura do cartão de crédito tinha que pagar, eu falei assim, e aí?
Aí Deus mandava uma provisão. Ele já ficava assim, Senhor, o próximo mês também está alto, você vai fazer o quê? Eu ficava só esperando o milagre. Igreja, era dito certo. Eu não acreditava, eu dava risada. Eu falei, ó. Aí eu falava com minha esposa, como é que tu se sente? Será que tem um pouquinho de inveja? Eu tô sem trabalhar, tô dizendo mais que eu tô. Aí ela olhava assim, acontece. Eu falei, tá vendo? Deus me ama. Tem que ter moral com Deus. Tem que ter moral. Mas brincadeiras à parte, Deus sempre cuida de nós. E algo que eu aprendi na minha vida é melhor dar do que receber. Porque recebe quem precisa e dá quem sobra. Agora, se você sobra e não quer dar, uma hora você vai precisar. Então, a nossa fé, ela vai ser provada. E muitas pessoas se desviam por causa desse dilema. Pastor, eu recebi tantas promessas, mas elas não se cumpriram. Eu recebi tantas coisas, mas elas não se cumpriram. Sabe por quê? E eu vou explicar isso lá na frente. Mas acalma o teu coração. Primeiro nós temos que ver que aquele que prometeu é maior de toda qualquer promessa. E que o tempo para ele é tão passageiro. O tempo para ele é tão passageiro. Então coisas são tão insignificantes. E o que a gente precisa ter fé é guardar o cumprimento da palavra dele. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, fala assim. E estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Fala para o seu vizinho, aquele que iniciou a boa obra é fiel para cumprir. E vai cumprir até o último dia. Fala para o seu irmão, sua promessa tem prazo para chegar, dá uma glória a Deus aí. Vai chegar antes de ele voltar, amém? Então já saiu a primeira revelação do culto de hoje. Sua promessa tem prazo para chegar. E esse versículo ele é importante para nós, por quê? Porque o crente tem a síndrome do êxodo. Qual é a síndrome do êxodo? Deus vai lá, manda as 10 pragas. Se não mandar essas 10 pragas fosse suficiente, vai lá, o cajado de Moisés se transforma em cobra, como os outros cajados, faz um bocado de coisa no Egito, Deus realiza um milagre. Chega no Mar Vermelho e fala o quê? Moisés, tu tirou a gente do Egito para matar a gente aqui. Aí Deus vai lá no Mar Vermelho, o pessoal sai do Mar Vermelho, primeira fonte de água, Moisés, tu tirou a gente do Egito para morrer aqui sem água. Aí vai lá depois da água, tem fome, Moisés, a gente tinha pepino e cebola, aqui a gente não tem nada. Aí Deus vai lá mandar do céu. Depois, Moisés, lá a gente tinha carne. Aí Deus vai lá e manda cordonizes. Depois, Moisés, não sei o que. Se fosse Deus, eu já tinha matado todo mundo. Mas como não sou Deus. É a crente, é a síndrome do êxodo. O que é isso, pastor? Acha uma desculpa para que Deus não faça grandes coisas. Vive milagres todo o tempo, mas cada luta tem vontade de desistir. Cada luta tem vontade de voltar para o Egito. Cada luta tem vontade de voltar para o mundo. Sai dessa crise, meu irmão. Porque Deus está te movendo em milagre, em milagre. E se você não vê isso, a prova de você estar aqui hoje é um milagre. Por quê, pastor? Poderia ter colocado a igreja, mas nessa, talvez essa igreja não existisse, por um detalhezinho. Então, se você está aqui, é porque milagres aconteceram. Porque essa igreja é o milagre do Espírito Santo. Amém? Então, se você está aqui, é um milagre. Porque a gente fala assim, ó, o Senhor abençoou tanto no passado, será que o Senhor vai abençoar mais no futuro? Igreja, eu acho que se eu vejo Deus abrir o Mar Vermelho, eu falo assim, ó, aqui agora já foi. Nada mais é impossível. Mas o pessoal que tem a síndrome do Egito fala como, arranja problema. Não sei se você já conheceu alguém que nunca está satisfeito com o trabalho e sempre arranja problema. Sempre arranja uma dificuldade para não fazer alguma coisa. Você conhece alguém que sempre arranja uma dificuldade para não fazer alguma coisa? Minha esposa é professora, e Géris também é. Eu acho que se perguntar isso, o pessoal vai falar assim, professor, mas está difícil, eu não sei fazer isso, você faz muita coisa, eu não tenho acesso. Já vai arranjar um bocado de problema para não conseguir resolver um desafio. E o ser humano ele é assim. Só que se você pensar só com isso, você vai esquecer aquilo que Deus quer para você. Lá em Jeremias 29:11 fala assim, porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor. Planos de fazer-vos prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos de para vos dar esperança e um futuro melhor. É isso que Deus tem para nós.
Então, se você está vivendo dor, sofrimento, angústia, todas as outras coisas, não é a perfeição que Deus tem para a sua vida. Não é aquilo que Deus prometeu. Então, se não é o que Deus prometeu, basta você esperar até que Ele cumpra aquilo que foi prometido. E aí tem uma grande coisa, que agora a gente vai entrar num detalhezinho um pouco mais específico. Quando eu vejo muitos cristãos decepcionados por não receberem aquilo que prometeram, tem dois pontos que nós vamos abordar agora. Primeiro, é porque as pessoas olham para as coisas do mundo e paralisam. E segundo, é por causa dos falsos profetas. Daqueles que falam isso, te digo, você vai ser rico. Igreja, na maioria das vezes, no Antigo e no Novo Testamento, as profecias eram de cajadada. Você quer ter revelação? Dobra o teu joelho no chão e vai orar. Você fica correndo atrás de profeta, de revelação, eu sinto muito. Você pode estar sendo enganado. Mas a primeira coisa que as pessoas fazem é olhar para o mundo. Eu quero detalhar isso um pouquinho. Lá em Êxodo 14, do 9 ao 13, fala assim: os egípcios perseguiram com todos os cavalos e carros do faraó, e os cavaleiros de seu exército os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, de frente a Baal-Zephon. Quando o faraó aproximou-se, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vieram atrás dele. Tiveram grande medo, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e reclamaram a Moisés: não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dizíamos no Egito? Deixe-nos para nos que sejamos escravos dos egípcios em paz, pois melhor que fora nos servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então Moisés encorajou o seu povo, dizendo: não temais, permaneceis firmes e vereis o que o Senhor fará hoje mesmo, para vos salvar a todos, porque os egípcios que veis neste momento, nunca mais os tornareis a ver. E não só essa, mas todas as outras promessas, todos os outros versículos no Êxodo falam disso. Pessoas que olhavam para os desejos mundanos, para as necessidades da carne, e por olhar para isso, se desviavam das promessas de Deus. Deus não prometeu uma terra que manava leite e mel? O pessoal não prometeu, amém? Se você não sabe disso, mesmo escuta de ensino que eu ensino isso. Então por que o pessoal queria voltar atrás? Por causa das lutas. Porque isso acontece ainda hoje. Deus prometeu salvação para a sua vida, por que você quer desistir? Deus prometeu uma vida de restauração. Deus prometeu uma vida de intimidade, por que você quer desistir? Deus prometeu algo que é melhor do que o ouro e a prata, mas para aqueles que entendem. Deus prometeu que suas lágrimas seriam enxutas. Deus prometeu que você seria bem-aventurado. Deus prometeu. Mas então por que, pastor? Porque às vezes a gente olha para o mundo e quer voltar atrás. Às vezes a gente olha e a nossa carne aqui está mais alto. E a gente quer voltar para o lugar onde a gente está. Eu dei risada de Joab um dia e falou assim: pastor, no dia que eu não for para a igreja, me busca, por favor. Não me deixa eu ficar longe da igreja, não. E era alguém que corria da gente, hoje pede para a gente me amarrar, se for o caso. Até me preocupa, fique em casa com a tua família, mano. Vai cuidar da tua esposa. Às vezes a gente olha demais para as coisas, para as dificuldades. Às vezes a gente está olhando e pensando que como é que Deus vai agir? Como é que Deus vai nos abençoar? E aí está lá em Isaías 59:1. Não, o braço forte do Senhor não está encolhido, que não possa alcançar-nos com salvação. E nem o seu ouvido está tampado para que não possa ouvir. A mão de Deus não está encolhida para nos salvar. Não está encolhida para poder fazer aquilo que Ele precisa fazer. Mas talvez a nossa mente seja tão no mundo que a gente não consiga enxergar mais o agir de Deus em nós. Esse é o primeiro ponto. Para as pessoas que desistem. Para as pessoas que querem e não recebem as promessas. Ah, pastor, enquanto aquele versículo que fala que mesmo sendo infiel, Deus permanece fiel. De fato, Deus é fiel, mas é fiel com aqueles que se posicionam para poder receber a fidelidade dele. Pastor, não entendi. Deus fez promessa para o pessoal no Egito, no deserto.
que eles iriam alcançar a terra de leite, mana, leite e mel. Mas uma parte desse grupo não alcançou por causa do pecado. Deus estava disposto a cumprir essa promessa, mas aquele povo não estava disposto a subir a terra prometida. Então não adianta as promessas de Deus se o seu coração não quer. Não adianta Deus falar que você vai ser um grande pregador, que você vai ser um grande cantor, nada disso, se você não quer. Não adianta as promessas, talvez até de verdadeiros profetas sobre a sua vida, se você não quer. Se você está mais apaixonado com o mundo que com Deus, não adianta. Porque você fala, cadê Deus? Está no mesmo lugar que você deixou. A cruz continua lá. Mas porque você deixou, talvez você nunca saiba. Pastor, mas é aquela música que tem promessa de Deus não morre? Não, a Bíblia mostra o contrário. Fala isso para os egípcios, para os hebreus que morreram no deserto. Quantos morreram lá? Então não usa isso. Se você não quiser, Deus é tão educado que Ele vai deixar. Mas se você quiser, nada vai impedir a mão de Deus, porque a mão de Deus não está tão pequena. Porque os ouvidos deles não estão tampados. Então percebemos que aqui, primeira coisa, pessoas que não recebem aquilo que Deus prometeu, porque não se posicionam, porque são amantes mais do mundo do que das coisas de Deus. E por esse fato, nunca vão receber as promessas. E sempre vão ficar se questionando, mas Deus prometeu, por que eu não estou cumprindo? Deus prometeu, e aí chega uma hora que Deus fala para você, esse que põe diante de ti, bênção e maldição. Escolhe, pois, a bênção. Mas se quiser a maldição, a escolha é sua. Escolhe as coisas boas ao invés de escolher as coisas. Mas cada um de nós vai escolher algumas coisas. E essa é uma noite de decisão em que você vai ter que escolher. Se você quer seguir firme naquilo que Deus te prometeu, porque Ele é fiel para cumprir, ou simplesmente estar firme com as coisas do mundo. Porque para mim, igreja, o que eu mais quero é salvar a minha casa, a minha vida, a minha casa e o máximo de pessoas que eu consigo. É o meu objetivo nessa terra. O restante vai vindo. Vai vindo de sequência. Mas então, o restante não. Então, há outro ponto que eu quero destacar aqui. Por que as pessoas paralisam? É por causa das falsas promessas. E isso também é uma culpa sua. Como assim culpa sua, pastor? Primeiro, você tem que entender a confirmar as promessas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 e 21. Não desprezei as profecias, julgai todas as coisas, retendi o que é? Você recebeu a profecia hoje, alguém? Vai para o seu quarto orar. Ou você simplesmente fala assim, pastor, falaram que eu vou ser rico, vou jogar na Mega Sena amanhã mesmo. Toda promessa passa pelo tempo. Não adianta as profecias que fizeram de você se você não confronta elas. Não adianta isso. Sabe? Por quê? Porque são coisas falsas. E muitas pessoas na igreja ficam decepcionadas por causa dessas profecias que não se cumprem, porque são falsas, e a culpa é sua que você não julgou elas, a culpa é sua que você não confrontou elas. Lá em Provérbios 13:12 fala assim, a expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova o vigor da vida. A expectativa que se adia, muitas pessoas saíram da igreja e são frustradas porque as profecias não se cumprem, porque elas são falsas, mas as culpas nem sempre são dos falsos profetas. Claro que eles são culpados, igreja, mas a culpa é sua que você não julgou. Você não colocou na balança, é verdade ou não? Mas só porque foi coisa boa, tudo bem. E tem alguns amigos pastores que ele fala assim, velho, quando você fala alguma coisa, é melhor tu ficar quieto. Só fala coisa que não é legal. Eu falei, então eu estou no caminho certo. Porque aqueles que só falam coisas boas têm medo. E eu tenho base bíblica nisso aí. Aí chegou uma pastora, estava assim comigo, mas isso. Eu falei, a Bíblia fala diferente. Muitos falsos profetas são usando esses argumentos, mas o que a Bíblia realmente fala é isso. Não gostou da minha resposta, eu falei, e aí? Se cumprir aquilo que os falsos profetas disseram, ele falou, não. Eu estou usando a Bíblia.
E se você não usa a Bíblia para julgar, se você não dobra os seus joelhos nos seus quartos para ouvir a voz de Deus, você vai ouvir falsos profetas fugir de Deus. E muitas pessoas são movimentadas por isso, por falsos moveres espirituais que não levam nada ao lugar algum. O que adianta você cair, levantar, falar em 10 mil línguas e não entender os próprios testemunhos? Eu tenho orado ultimamente para que Deus me ensine a cuidar da igreja e do meu filho. O pai de Sansão, as primeiras coisas que eu pedi para ele foi: como eu devo cuidar do meu filho? E eu tenho pedido: Senhor, como eu devo cuidar do meu filho? Porque o meu maior sucesso ou fracasso vai ser do filho. Eu tenho repreendido mais ele, tenho pegado mais no pé dele. E ele não quer orar. Eu falo assim: Deus, dá estratégia. Eu tenho essa eu tenho que começar a ter estratégia. Aí tudo que ele quer agora, quando ele quer uma coisa, eu falo assim: quer uma coisa? Quer, vamos orar. Aí ele ora, que é uma beleza. Ele já ora, já quase até viu no manto já, né? Só para receber o que ele quer. Eu falei: pronto, agora eu sei. Eu começo a aprender os caminhos. Ele ora: pai, ele acorda: pai, quero melancia. Quer melancia? Pronto, vamos orar. Esse dia ele falou: bora. Pai do céu, obrigado pela melancia. Amém. Então, tá aprendendo. Quer alguma coisa? Quer, vamos orar. Porque se eu não ensinar ele, eu vou ensinar quem? Ele pode se desviar, mas não por falta de ensino, cuidado. E mesmo se ele se desviar, ele vai ter uma boa base de ser nosso filho. Porque eu vou dar o melhor para ele. E porque eu tenho que fazer isso. Só que aquelas pessoas que são com base nos falsos profetas, elas se decepcionam e se frustram muito. Porque as promessas não vão se cumprir. Porque as coisas não vão chegar que te prometeram, porque são falsas. Tem um amigo que falou assim, conversando comigo, há muitos anos atrás, ele falou assim: ei, um dia eu fui na igreja, a pessoa falou assim: ó, ele não conhecia o pai, ele tinha um problema de paternidade, ele não conhecia o seu pai. Ele falou assim: ó, seu pai é fulano de tal. Ele fez o teste de DNA, aconteceu o quê? O pai dele não era aquela pessoa. Falei. Ainda bem que sua fé estava firmada. E eu e Renata temos muito receio quando nós temos alguma revelação. Por quê? Para não saber se é nossa vontade de trazer uma palavra de conforto, falar: Deus vai te curar, ou se realmente é a voz de Deus. Porque muitas vezes você está orando pela pessoa e você está vendo que a pessoa está sofrendo. Você quer dar uma palavra de consolo para ela ficar bem, que vai dar tudo certo. E a pessoa entende: ó, falou que Deus vai me curar, tudo bem. Porque às vezes também tem gente que é assim, né? Que ouve coisas que eles não têm. E tem pessoas que são assim. Mas quando você começa a julgar, vamos julgar. Será que eu estou errado? Será que eu preciso me alinhar para cumprir aquilo que Deus tem? Será que eu preciso perseverar mais em quê? Porque eu garanto para vocês. E hoje veio uma certeza, essa semana tem vindo uma certeza no meu coração: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E o prazo para a entrega eu tenho até o último dia dele voltar. E Ele está perto. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, não importa o que aconteça, não importa se chuva canivete, não importa o Apocalipse, não importa o Anticristo, não importa nada, nenhuma estrutura, nem os cavaleiros do Zodíaco, nem nada do tipo, não importa nada. Dragon Ball Z, não importa dos inimigos todos. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Agora, será que os meus olhos estão na promessa em quem prometeu? Ou simplesmente no mundo? Porque quando passa qualquer perrengue, quando vem, pastor tá de jejum, olha logo: ô, meu pastor, mas eu não posso jejuar hoje porque eu vou comer um churrasco daqui a pouco. Ô pastor, tem uma barriguinha de porco ali pra comer. Muitas vezes nós somos dominados pelos desejos carnais. E todos nós temos isso. As concupiscências das carnes, os desejos latentes. Pastor, o meu é por tal coisa, o meu é por outra coisa. Cada um tem seus desejos carnais. Mas você é servo daquilo que te domina. Nós estamos num processo de jejum e de oração. E muitas pessoas são dominadas pela comida. Só que elas não entendem que a primeira tentação foi aonde? Foi o quê? Sobre comida. Come dessa árvore, o fruto dessa árvore aí, ó. E Jesus, qual foi a primeira tentação que Jesus teve? Comida de novo. E você acha bonito ouvir falar que cristão não bebe, mas como com a beleza, você acha bonito isso na sua carne? Então a comida sempre foi tentação.
Ou nós dominamos ou somos dominados? A questão é que muitos de nós desistiram de lutar em algumas áreas. Estão cantando vivendo e cantando aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E se isso for acontecer, talvez você não acabe no ponto. Porque ao invés de deixar a vida te levar, deixar Cristo te levar. Dá para até fazer uma versão gospel, né? Depois eu ganhei a autoria. Por que não deixa Cristo te levar para o lugar onde Ele prometeu? Muitas coisas na nossa vida não se cumpriram ainda. Isso nos dá esperança para poder correr mais uma maratona, para poder andar mais 1 quilômetro, porque Ele vai cumprir. Não importa o tempo, eu não estou preocupado com isso mais. Eu estou preocupado em permanecer fiel até o fim, porque eu quero ser aquele que vai estar com os braços abertos quando Ele voltar. E vamos cantar aquela música, vai valer a pena. Valeu a pena. Igreja, não importa a sua dor nessa noite. Não importa o quanto você andou, quantos seus pés estão sangrando, quantas lágrimas nos seus travesseiros tenham parado. Não importa. Lembra daquilo que Ele te prometeu. Pastor, eu não sei o que Deus me prometeu. Vai para o seu quarto, ora. Deixa Deus te dar promessa. Ora até Ele leva um cadernozinho. O Senhor, o que Ele te prometeu? É isso? Vamos lá anotar. E aí você cobra assim, Senhor, se você lembra que aquele Deus que prometeu isso? Eu tô sabendo que não tem nada de entrega, mas eu quero. Que nem meu filho, se eu falar alguma coisa para ele, a mãe falou assim, você vai comer pastel? Pastel? Pastel. Ele fala patel, pai, patel. Quando promete alguma coisa, já foi. A mesma coisa tem que ser nós. Senhor, o Senhor prometeu, eu vou esperar o teu cumprimento. Porque aquelas viúvas, aquelas virgens, 5 esperaram prudentemente, 5 não estavam prudentes. E nós, como igreja, precisamos estar prudentes para aquilo que Deus vai fazer sobre nós. Ou você está preparado, fiel naquilo que Deus prometeu, ou você está olhando para o mundo ou para as falsas promessas. Mas de qualquer maneira, a única forma de Deus não cumprir aquilo que Ele prometeu é se você não estiver no centro da vontade dEle. Deus põe sobre a igreja nessa noite bênção e maldição. Espere a minha promessa ou viva a sua vida do seu jeito. Escolhe aquilo que você julga ser melhor e colhe as consequências. Quero dar o último relato antes de nós orarmos. Eu não entendo como Deus vai fazer. E Deus, na Bíblia, raramente, para não dizer nunca, fala quão grande, quão doloroso e penoso vai ser o caminho. Diretamente nas profecias. Mas geralmente ele fala assim, ó, você vai receber isso. Todo mundo fica feliz, mas você vai ter dificuldades, vai passar por lutas. Na verdade você vai ser lapidado a dar valor àquilo que você vai receber. Quando eu estava orando para receber o dom de línguas, Deus falou assim para mim, eu não vou te dar agora, porque se eu te der agora, você não vai saber dar valor. E eu entendi aquilo, eu falei assim, obrigado, eu respeito, e eu entendo. Mas me capacita a valorizar. E hoje todo dia eu oro, eu tenho meu tempinho orando aqui com você. Às vezes você quer algo que você nem vai usar. Às vezes você quer algo para ficar de enfeite. Deus prometeu, igreja. Quando Ele te der aquilo que Ele te prometeu, use. Se Deus te deu o dom de evangelizar, evangelize. Se Deus te deu o dom de fazer alguma coisa, de cantar, de louvar, de dançar, de pregar, faça. Eu só estou aqui hoje porque Deus me achou ficar mais capacitado, mas no dia que Ele achar, eu vou fazer outra coisa. Sem problema. Porque eu não tenho problema de estado, o problema é obedecer o chamado do Senhor. Porque nós não vamos ser cobrados por aquilo que nós fizemos, mas por aquilo que nós deixamos de fazer. Deus chamou você para ser empresário, você quer ser pastor, você não ser empresário, não é para você ser pastor. Deus chamou você para poder limpar a rua, limpe a rua. Para ser mãe, seja mãe. Para ser pai, seja pai. Não tem problema. O problema é inventar a roda, reinventar a roda. Seja fiel naquilo que Deus prometeu. Feche seus olhos.